Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Aulática. Eu sou o Fábio Monstro e na aula de hoje eu quero conversar com você um pouquinho mais sobre os rios, um pouco mais sobre as bacias hidrográficas. Vamos começar com uma definição? Pode ser? Olha só, bacia hidrográfica não é o rio. Bacia hidrográfica é uma área. Bacia hidrográfica é um conjunto de terras drenadas por um rio e os seus rios secundários, os seus tributários. Para que isso fique mais claro, eu te convido a observar esse primeiro esquema. Esse esquema, ele representa o quê? Olha só, ele representa uma rede hidrográfica. E uma rede hidrográfica, ó, voz da consciência, dá um zoom aqui, por favor. Ela representa um conjunto de rios hierarquizados, articulados e integrados. E por que hierarquizados? Ora, os subafluentes são rios menores e que despejam as suas águas nos afluentes. Também, geralmente, rios menores que irão despejar as suas águas no rio principal. É o rio mais extenso, é o rio de maior volume d'água. Então, aqui nós temos uma rede hidrográfica, um conjunto de rios integrados, articulados, um desaguando as suas águas nos outros e hierarquizados. Tendo o rio principal, o rio que geralmente dá o nome à bacia na qual essa rede faz parte. Então aqui nós temos a rede e a área na qual a rede hidrográfica está inserida. Então tudo que está aqui dentro, ó, tudo que está dentro dessa linha pontilhada faz parte dessa bacia hidrográfica. Então é a estrutura hídrica, é a estrutura, por exemplo, de relevo. Agora, vamos lembrar também que esse limite mais externo da bacia, é o que define o final da bacia, né, o perímetro da bacia, também é chamado de, ó, divisor de águas. E o divisor de águas, ele representa a porção mais alta do relevo. Então, a parte mais alta de uma bacia hidrográfica é o divisor de águas. E a porção de menor altitude é justamente o rio principal, sacou? É por isso que eu coloquei essas setas aqui, ó, porque as águas fluviais ou água dos rios, assim como as águas pluviais ou águas das chuvas, correm sempre do divisor em direção ao rio principal. Gravidade, maior altitude, para o rio principal, menores altitudes. Agora, dá uma olhada nesse outro esquema aqui, porque todo rio, incluindo o principal, ele tem uma cabeceira ou uma nascente, e ele sempre corre da nascente, ponto mais alto, em direção à foz, ou à desembocadura, que é o final do rio. Então, ele sempre corre da nascente, sentido foz. Nesse sentido, esse rio ele está correndo daqui, desse ponto, a nascente, até a foz, que é a parte mais baixa do rio principal, é a parte mais baixa de toda a bacia. E a foz, ou a desembocadura, ela se subdivide em duas categorias. A foz do tipo delta, ó, aproxima, e a foz do tipo estuário. Qual a diferença entre elas? Ó, a grosso modo, o delta é aquela foz, é aquela desembocadura que se ramifica no final, que se abre feito um leque. Enquanto o estuário é um único canal, um único corredor que se deposita diretamente no seu destino final. Para que você compreenda isso um pouquinho melhor, ó, de novo, olha esse esquema. Quanto menor a declividade, ó, um rio de menor declividade e de maior declividade. Rio de águas mais lentas, rio de águas mais rápidas. Então, geralmente, quando nós temos um rio de menor declividade do relevo, águas mais lentas, águas com menos energia, menos velocidade, é o tipo de rio que tem menor capacidade de transporte de sedimentos, ou que tem mais dificuldades em transportar os sedimentos do rio. Então, em muitos casos, esses rios não têm força para despejar os sedimentos no oceano. Então, os sedimentos, eles se acumulam na foz, formam bancos de sedimentos, e um rio de águas lentas acabam contornando esses bancos, se ramificando, formando delta. Agora, quando há rios em áreas de maior declividade, rios com águas mais velozes tendem a ter um curso retilíneo, reto, formando um estuário, um único canal que deposita suas águas no destino final. Deu para entender? Que bom. Para entender o próximo conceito, eu convido você, aluno da Aulática, né? Você, a Giovana, o José, a Sofia,
o João, o José, o Fábio, eu convido você a dar uma olhada aqui nesse esquema para entender de uma vez por todas a diferença de montante para jusante. Olha só, se você é aluno do Aulática, que está localizado aqui, ó, onde está o meu dedo, aproxima aqui, voz da consciência. Obrigado, ó. Então, se você está localizado aqui, quando você olha para cima, ou seja, quando você olha sentido nascente, você olha para montante. Porque tudo que está acima de você, rio acima, significa que está a montante. E quando você bate o olhar sentido foz, você está olhando para baixo, você está olhando rio abaixo. E olhando rio abaixo, você olha a jusante. Então, montante é tudo que está rio acima. E jusante é tudo que está rio abaixo. Não tem uma medida certa para definir onde começa a montante, onde começa a jusante. Tudo depende do seu referencial. Será que deu para você entender? Tomara que sim, estamos nos esforçando para isso. Só para fechar a nossa conversa, dê uma olhada nessa tabela aqui, ó. Só para diferenciar o que é um rio de planície para um rio de planalto. 3 diferenças, ó, a declividade do terreno, a velocidade das águas e, claro, o potencial econômico. Rios de planície geralmente são rios, ó, de menor declividade, portanto, águas mais lentas. E esses rios de planície com águas mais lentas tendem a ser rios cheios de curvaturas, são rios sinuosos, são rios com muitos meandros. Então, um rio meandrante, um rio meândrico, ele apresenta meandros, ele apresenta muitas curvas. Como são muitos os trechos do rio Amazonas ou mesmo do rio Paraguai. São rios de planície, ou em grande parte são rios de planície. E são rios, ó, com grande potencial para a navegação fluvial, para a navegação hidroviária, para o transporte de carga ou transporte de passageiros. Agora, um rio de planalto, ou um rio com características de planalto, são rios, ó, estão associados a uma maior declividade, portanto, são rios de águas mais rápidas, com muitas quedas d'água, muitas cachoeiras, e justamente por isso, ó, além do potencial turístico, claro, ele tem o potencial hidroelétrico. Hidrelétrica é isso, né? É água e pressão da água através do quê? Da diferença de declividade. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre bacias hidrográficas e rios e continue na Aulática. Mais dicas vêm por aí para você conquistar a sua vaga na universidade, para conquistar a sua aprovação. Obrigado. Tchau.